que eu paguei no correio o envio de mãos próprias. Paguei R$32 para enviar essa brochura de documentos, inclusive criando um modelo para que o Senado brasileiro possa se organizar, porque nós assistimos pela TV parabólica o Senado vivendo em desorganização completa. Levanta um inscrito pela mesa presidencial do Senado, um senador de Goiânia, de Goiás, e fala sobre a ponte lá não sei da onde. Em seguida, outro inscrito levanta-se, porque foi escrito por ordem, levanta-se para falar da educação lá do Maranhão. E assim sucessivamente, cada um fala e perde o fio da meada do que está sendo votado, do que está sendo consensado para aprovação de verbas orçamentadas em direção da prioridade desses projetos alçados e veiculados através, primeiramente, das prefeituras, dos municípios, pelos vereadores e seus prefeitos, seguidamente pelos deputados de cada respectivo estado e locais e, por fim, os senadores, que também, respectivamente, correspondem aos seus municípios e seus estados. Aqui me veio a resposta de lá do Palácio, do gabinete pessoal do presidente da República. Prezado senhor, sua carta de 5/1/2005, enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual contém considerações sobre a realidade brasileira. Não vamos ler tudo, está tudo aqui, não pudemos atender, mas foi bom, continue assistindo, acompanhando o desenvolvimento, tá, a Fomizera, etc. Tal. Veja bem, Cláudio Soares Rocha, Diretoria de Documentação Histórica. Sabe-se lá, se esse documento, essa brochura de documentos chegou às mãos de Lula, porque na época estava lá o Disseu, o Delúbio, o José Genuíno, e aquele cinto de segurança que amarrava em torno do presidente, tinha todos os poderes de acesso a documentos, a carta de enviado e tudo mais. E sabe-se lá, suponho, tenha sido desviada essa carta de suas mãos, ou mesmo que ele tenha dado um esmero apreciativo breve sobre as propostas, porque uma brochura de documentos precisa ser acompanhado, seguido, mas houve, no decorrer desses dias, desses anos, como foi intentado mudar a ortografia, mudar algumas fonéticas do nosso português, em acentuações, em correção da gramática, em diversos, e isso faz parte também da brochura que eu enviei sobre o conceito e a descrição de algumas das evoluções existidas atualmente, que palavras, textos e termos que hoje nem constam no dicionário brasileiro, da língua brasileira. Mas isso não vem ao caso. Propriamente estou enriquecendo aqui o esboço do que apresento, mediante ao que é de maior importância, pelo que nós requeremos hoje aqui e gritamos, que o Brasil hoje se encontra no impasse. Está na hora do brasileiro escolher dar o seu voto certo para a mudança e a transição necessária do nosso país. Porque tudo que existe aí hoje se vê pelos mercados produtivos das indústrias e do comércio, que a oferta se tornou bem maior que a procura. Por isso que hoje deve-se às residências mais pobres ter uma geladeira e uma televisão, porque as indústrias, os computadores, os robôs, suplementando os recursos da evolução tecnológica no país e no mundo, trouxe a multiplicação de produção das coisas, e não foi o Lula. O Lula viajava para ir fazer enlaces com os ministros e os presidentes dos países de primeiro mundo. É errado? Não. Não é errado. Mas será que não houve pecado nisso, nas suas relações? Houve-se uma matéria dizendo que o Brasil pagou a dívida externa. Como é que se pagou a dívida externa? Levou a plebiscito do povo as formas de como negociar o pagamento externo? Porque quem coloca um presidente lá é o povo pelo voto. Quem coloca um ministro lá, o senador, o prefeito, o deputado, é o voto do cidadão. E eles desrespeitam, vituperam e instigam
como uma ditadura que, chamando de democracia o nosso Estado hoje, cívico, nosso país, que nós sentimos e vemos a situação extrapolada e galopante da marginalidade tomando conta de todos os municípios e dos estados do nosso país, sem controle, não é uma coisa simples para a gente calar diante de tal situação. Nós precisamos sentir e ver que as máquinas com o dinheiro, porque nós sabemos que, segundo o candidato a presidente, o Plínio, falou no debate que o débito que Fernando Henrique Cardoso tinha deixado lá foi de 62 bilhões de dólares, enquanto que o débito do Lula hoje é 1 trilhão. Então veja só agora, o filho do Lula cobrando a taxa de telefone, que é imoral e absurda e truculenta. Hoje se dizem por aí que existe uma fazenda, uma das fazendas do filho do Lula, que tem 20 mil cabeças de gado, que entrou há poucos dias. As riquezas, as fontes de riqueza desse pessoal que administra o nosso país, que coloca os seus salários exorbitantes do tamanho que eles querem, diz respeito ao salário do cidadão brasileiro trabalhador, que é de 510 hoje, quando o Lula, quando fez sua campanha, prometeu, o primeiro ano de sua gestão, seria de R$400 em mais, primeiro ano de gestão. Hoje nós temos 510 de salário. O Sérgio está prometendo R$600 e eles estão contundindo as ideias promissoras que podem restabelecer o sistema de administração pública do nosso país, de ponta a ponta do planeta. Se a bancada hoje é constituída por senadores e deputados que estão aliados ao sistema PT, aos partidos aliados do PT, o que tem a ver com o Serra, que é de um partido que não se aliou? Porque quem preside é quem determina as ordens, pelas votações. Quando todas as coisas estão em andamento, eles falam na televisão. Aí só está dependendo agora do requerimento ou da votação ou da aprovação do presidente Lula. Então, da mesma forma vai ser com o Serra. Da mesma maneira. Ele é o chefe maior. Então, todas as coisas que estão patentes aos nossos olhos, de máquinas gigantescas, de empreendimentos faraônicos, tudo que está aí, projetos que foram alçados, propalados na televisão para fomentar, para deixar na emoção a população brasileira, que não tiveram seu cumprimento. Mas cada gestão política, cada vez que existe o movimento político, vem à tona, vem à baila a propalação desses projetos. Projetos que estão em andamento, que já deram seu início. Qualquer presidente que entrar vai ter o poder de gerir, de erigir, de dar continuidade. E se for uma cúpula de administradores com propensão e com sinceridade de coração, com amor, como o Serra prega no seu debate, se não tiver amor, para fazer uma unificação em todo o país, em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, para que todo mundo trabalhe, todo mundo se empenhe no desenvolvimento do país, mas não amarrar e apiar as pernas e os braços, as mãos de determinadas pessoas ou núcleos ou entidades ou de grupos diferenciados de níveis de cultura de pessoas, mas engajados todos num ideal comum, tornar o Brasil a mãe rainha de todas as nações, porque ela de fato é, em verdade, pelos seus próprios recursos naturais. Precisamos sim, urgente, fazer valer o ressarcimento que o Lula tem que dar para nós aqui na Bahia, no interior da Bahia. Porque a calamidade que adentrou a nossa esfera de produção agrícola aqui de região de Una e Ilhéus foi calamitosa demais. Até hoje nós sentimos e sofremos os prejuízos e estamos ainda frustrados. Porque nunca se viu na história do Brasil ficar apanhando terra daqui e da lá para dizer que é de reserva legal, de reserva atlântica. Em cada setor, é óbvio que tem necessidade de se preservar, mas não mexer aonde está produzindo, que time que está ganhando não se mexe. Então, se as terras aí estão produzindo, que são a alimentação das cidades circunvizinhas, as produções dessas agrícolas, das nossas fazendas, da nossa circunvizinhança toda de Itabuna, Círculo, Eixo, Ilhéus, e todo esse extremo sul aqui da Bahia, deve-se a necessidade hoje, pela truculência ocorrida dos crimes e das invasões de terras, a devolução dos seus respectivos donos e também
a implementação de recursos para acatar a cura das estradas, como essa de Guararema, que está uma calamidade, as vicinais, os ramais, que os carros atolam, não podem passar, animais atolam e não podem trazer os frutos das suas produções para botar a comida e o grão na mesa das nossas famílias. Isso é vergonhoso demais. O Brasil está debaixo de uma utopia, de um sistema de ditadura acirrado. Tem horas que configuramos tudo isso aí como se fosse um sistema de Saddam Hussein. Porque estão apiando as nossas mãos. Nós estamos num sistema de democracia configurativo só na palavra, na letra, porque de fato e de verdade não temos democracia, porque a ética foi estrangulada. Hoje a ditadura é quem impera. E isso tem que ser revertido, esse quadro tem que ser revertido. Nós precisamos que o nosso presidente Lula, ou quem quer que seja, que dê continuidade a esse governo brasileiro, traga máquinas, tratores, para beneficiar as nossas estradas, porque não é tão caro. Para dar prosseguimento à produtividade na nossa região, porque o que importa para as Nações Unidas é o Brasil, como o maior celeiro do mundo, produzir em alta escala o grão e todo tipo de alimento para exportar. E isso gera paz e gera estabilidade emocional, física, espiritual e de tudo, enfim, na nossa nação brasileira. Precisamos sim cultivar as nossas terras e exportar. E dar um não, um basta para a truculência desses marginais que estão infiltrados em diversos órgãos de grande importância, de representatividade importantes nas nossas sociedades, como o FUNAI mesmo, que fichou pessoas que vieram de lá do Ceará, de Sergipe, foi cadastrado lá no FUNAI, porque tiveram, talvez seja a militância de partidos aí que está alienados a esse tipo de corrupção tamanha no país, que está desenfreado, com compra de voto, uma série de coisas truculentas, vituperadoras do direito civil. As Nações Unidas estão de olho na situação, mas quem sabe alguns representantes ou líderes das Américas exteriores não têm até uma certa contemplação pelo estado caótico que nós estamos adentrando o Brasil, para que eles se abeberem mais ainda das nossas fontes, porque eles têm registrado materiais da nossa fauna, da nossa flora, animais e tudo, enfim,